Olá pessoal, você está no canal Professora Tereza Mendes Explica. Nessa aula eu vou falar um pouquinho sobre fração, mais uma vez, né? Se você perdeu aí a outras aulas que eu falei sobre fração, clica no card aí acima ao longo da aula que você vai poder ver a relação da fração com a divisão, tá? É claro que eu preciso bastante que você se inscreva no nosso canal, é até bom porque assim você não perde nenhuma novidade, né? Se você chegar lá no final do vídeo, você gostou desse vídeo, não esquece de clicar lá no joinha e, é claro, ativar o sininho de notificação para que você possa continuar recebendo aí nossas novidades, tá bom? Se puder, compartilhe também nossos vídeos para ajudar outras pessoas também, né, em conteúdos aí relacionados à ciência da natureza e matemática, tá bom? Na aula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre classificação da fração. Eu vou relembrar aqui, né, o que é o numerador, que é o númerozinho que vem em cima da fração, e o denominador, que é o númerozinho que vem embaixo da fração, né? Então, a gente tem uma comparação entre as frações e uma classificação para essas frações. Então, vou começar lá falando um pouquinho dessa classificação. Então, nós temos lá a fração que ela se chama fração própria. Então, a fração própria é quando o meu numerador é menor do que o denominador, tá? Vou colocar aqui para vocês irem anotando aí, tá bom? Então, o meu numerador é menor do que o meu denominador. Vou colocar um exemplo aqui para vocês verem, tá bom? É sempre importante, né, fazer lembrar, né, um pouquinho sobre isso, porque a gente tem aí algumas características dessas frações e em alguns exercícios eles acabam pedindo, né, essas classificações. Então tá aí, a fração que a gente chama de fração própria, né, a gente tem o numerador menor do que o denominador, tá? Aí nós temos também a fração que a gente chama de fração imprópria. O meu numerador é maior que o denominador. Vou colocar aqui um exemplo para vocês. Olha lá, um exemplo, tá? Então, 8 dividido por 3, numerador maior que o denominador. Em relação à fração imprópria, nós temos dois tipos de fração imprópria, tá? A primeira fração imprópria que a gente vai falar é a fração imprópria que a gente chama de aparente. Toda vez que a gente chama de aparente é porque essa fração nós temos aí múltiplos. Tá? Múltiplos, como assim? Vou colocar aqui um exemplo para vocês verem. Ó, aqui, por exemplo, eu tenho 9 sobre 3. Então, aqui o 9 é múltiplo de 3, tá? Então, essa daqui é uma fração que a gente chama de fração aparente, tá? E aí, já que nós temos a fração que a gente chama de fração aparente, nós temos também aquela fração que nós chamamos de não aparente. A não aparente significa o quê? Que ela não tem múltiplos, tá?
Lembrando que essa aparente aqui, ela também pode ser de números iguais, tá bom? Então, nesse caso aqui, ela não tem múltiplos. Tá? Então eu vou colocar aqui um exemplo, né? Por exemplo, aqui 5/3, né? Então o 5 ele não é múltiplo de 3, então ela é uma fração imprópria não aparente, tá bom? Então assim, nessa aula a gente relembrou um pouquinho de frações próprias e impróprias, tá? E no caso da imprópria, a aparente, que são os múltiplos e os iguais, por exemplo, 8/8, tá? E o não aparente, que são aqueles que não são múltiplos, tá bom? Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários, tá bom? Faça aí. Também se você quiser algum vídeo específico, algum assunto específico, pode colocar aí nos comentários que a gente tenta providenciar para vocês, tá bom? Então, até a próxima!